Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, para ouvirmos a sua santa palavra. Glórias a Jesus Cristo por essa honra imerecida. Glórias a Jesus, eu tenho certeza absoluta, como sempre, que o Senhor vai nos fortalecer ainda mais, em nome de Jesus Cristo. A sua palavra é um alimento sólido, é um alimento nutritivo, fortalecedor. Glórias a Deus por isso. E a palavra que o Espírito Santo de Deus me tocou para ministrar nesse momento está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 em diante. Glorificado seja o nome santo do Senhor para todos sempre, eternamente. Até o versículo 9. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Glórias a Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que não estejamos inquietos, ansiosos, desassossegados, agitados, sem paz. A Bíblia diz isso, que não estejamos dessa forma. Sei que no mundo em que nós vivemos, com tantas lutas pelas quais passamos, o que vemos, o que está diante dos nossos olhos muitas vezes, os problemas, as aflições, tanta coisa que tem acontecido, muitas vezes tenta tirar o nosso sossego de todas as formas. Por isso que o Senhor, Ele usa o seu servo, louvado seja Deus, aqui dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, para que não entremos em desespero, porque é muito fácil vir a inquietação e as coisas vão piorando dentro do ser humano. E a palavra de Deus, Jesus disse o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ele diz aqui, o Senhor, ele zela por nós. Ele sabe a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Ele sabe. E ele vem aqui nos dando uma palavra de vida eterna, para que nós possamos, muitas vezes, despertar. Porque se nós formos guiados por esse mundo, pelo sistema desse mundo, pelo que está aí acontecendo, vamos estar inquietos o tempo todo. Fora todas as lutas individuais, os problemas, muitas vezes as necessidades, que só Deus sabe do que cada um passa. Às vezes nós olhamos a aparência da pessoa e julgamos, às vezes até erradamente. Mas o Senhor sabe, às vezes a pessoa está com a aparência que está bem, feliz, que está vivendo uma vida normal e está passando tantas lutas ali, tem chorado tanto. E o homem olha a aparência. Mas Deus conhece o interior. Ele conhece os nossos limites. Por isso que ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Claro que muita coisa tenta nos levar para a inquietude. Talvez até tudo desse mundo. Louvado seja Deus, mas o Senhor, Ele aqui diz assim: olha, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ao invés de
ao invés de nós estejamos nervosos, estressados, tanta coisa. A Bíblia diz que a gente tem que apresentar as nossas petições diante de Deus. Ainda diz assim, pela oração e súplicas, com ação de graças. Ele ainda diz assim, além de a gente apresentar a Deus tudo o que estamos passando, todas as lutas, aflições, nesse tempo agora nesse ano de 2020, quantas coisas terríveis aconteceram. Entramos em 2021, muitas lutas no mundo inteiro, muito desemprego, muita aflição, muita fome, muita coisa acontecendo, muita dor. Então, tudo isso aí, se a gente não tiver uma estrutura em Deus, não suporta de forma alguma. Não tem um forte, não existe. Só se for em Deus, para suportar tudo de pé. Então a Bíblia diz aqui, olha, em tudo conhecidas diante de Deus as nossas súplicas, tudo. Desabafar com Deus, fazer como Ana fez, se derramar diante do Senhor e apresentar a Ele as nossas aflições e dores. Porque se tem alguém que pode resolver todos os nossos problemas, é o nosso Senhor. Ele sim. Ele, incrível que quando a gente se desabafa com Ele, é um alívio. É como se um fardo fosse tirado de nós. Só que muitas vezes a oração, muita gente não consegue fazer, não consegue orar, não consegue parar para orar. Porque é muito corre-corre, é muita coisa. E quando a pessoa se prepara para orar, muitas coisas acontecem para tirá-la do foco. Infelizmente, é a verdade. Mas a Bíblia diz aqui, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, além de apresentarmos tudo a Ele, as nossas petições. Quando um advogado ele vai fazer uma petição ao juiz, ele explica tudinho concernente àquele processo. Assim tem que ser eu e você diante do Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele sabe, as nossas fraquezas. Ele sabe os sofrimentos, os momentos de aflição pelos quais passamos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas se Ele diz aqui para nós irmos a Ele, é porque Ele pode resolver. Ele tem todo o poder para desembaraçar o nosso caminho. E temos que romper barreiras todos os dias para buscarmos a Deus. É verdade. A pessoa vai conversar com uma pessoa amiga, com um parente, com um conhecido, passa horas e horas conversando e nem vê o tempo passar. Imagine diante de Deus. Muitas vezes a pessoa passa 10 minutos, 15, já está entediada ali. Já não tem mais nem o que falar. Mas tem para falar para o ser humano, mas para Deus, que pode resolver tudo, que pode nos dar vitória, nos dar livramento, escape nas situações difíceis. Por que é tão difícil orar?
porque muitas pessoas se desabafam com as outras. Isso é bom, se desabafar com as pessoas certas, viu? Certas, não é com qualquer pessoa. Isso é bom, é salutar, é bíblico. Mas e com Deus? Quer dizer, a pessoa conversa, tem 1000 coisas para falar com o ser humano, e diante de Deus não tem nada para falar. Tem muita gente que diz assim, não, mas é porque eu fico falando, e eu fico falando sozinho. Eu digo, pois é, você não está falando sozinho. Deus está te ouvindo. Deus está trabalhando a seu favor. Só que não é assim. A pessoa começou a orar hoje, Deus já vai falar tudo, já vai se revelar. Não é assim. Amor é convivência. A gente tem que conviver com o Senhor todos os dias, todos os momentos. Para a aliança se estreitar, a intimidade. Glórias a Jesus. Quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você busca Ele, mais que você conhece a Ele, mais você confia nele. É fundamental confiar em Deus. O que é muito hoje difícil em relação ao ser humano. Está difícil a confiança, porque só Deus sabe, só a graça de Deus, só o sangue de Jesus para nos guardar nesse mundo tão mau. Então, é para ser as petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Ainda tem outra coisa a mais, com ação de graças, com gratidão a Deus. Tem que ser com gratidão. Por mais que você esteja, que qualquer um de nós esteja passando um momento difícil, momento de situações adversas, temos muito que agradecer a Deus por tudo, pela salvação, pela libertação, por Ele estar nos escutando. Porque Ele não é obrigado a isto. Ele faz por amor. Nós temos que entender isso. Então, tem que ter gratidão a Deus. Porque, na verdade, quando a pessoa não é grata a Deus, ela murmura muito. Ela não aceita a vida dela como está de forma nenhuma. Ela não quer buscar Deus, para Deus ir dando direção e guardando. Entendeu? Ela, muitas vezes, até no seu interior, culpa Deus pelo que está passando. Gente, se nós tivermos a salvação eterna, já é tudo que não merecemos. Por isso temos que ser gratos a Deus em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, que só Deus sabe o que cada um passa. Mas nós não podemos colocar os nossos problemas acima de Deus, porque Ele soluciona tudo. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Agora, não adianta a gente tentar pressionar Deus. Vai ser perda de tempo e perda de bênçãos também. Então, aqui ele começa dizendo isso aqui, que não estejamos inquietos, para que não entre no desespero, não entre num caos interior. E vai ser pior, muito pior. Então, seja o que for, talvez alguém diga, pastora, nem imagino o que eu estou passando. Cada um de nós diz isso também. A outra pessoa nem imagina o que eu estou passando. Cada um diz isso. Já pensou? Tem pessoas que pensam que tem problema. Quando descobre o problema do outro, diz, olha, eu não tenho problema não, eu estou bem. Preciso agradecer a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Então, glórias a Deus, louvado seja Deus, porque temos o nosso Deus,
a quem recorrer em todos os momentos de alegria, de tristeza, de necessidade, de aflição, de dor, de tribulação, de adversidade, de angústia. Só Deus pode nos socorrer em muitos momentos. Louvado seja Deus. Já pensou se acordar de madrugada e orar e saber que Deus está te ouvindo? Que Deus está disposto, com todo o amor, a ouvir você falar com Ele? Já parou para pensar isso? O que significa isso? Porque muitas pessoas de madrugada, se nós formos recorrer, a pessoa está cansada do dia, está dormindo, está no seu repouso. E aí, como é que a pessoa fica diante de um quadro desse? De madrugada, um momento de aflição, de desassossego, e precisa desabafar com alguém, precisa falar, precisa botar para fora. Meu Deus, é só começar a conversar com Deus. Ele está ali presente, evidente, para socorrer. E quando você termina de falar com Ele, meu Deus, o fardo saiu dos seus ombros. É lindo demais isso. Glórias a Jesus por isso. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Outra coisa que ele diz aqui, e a paz de Deus é o contrário de inquietude, né? Que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, a tranquilidade, o sossego, a calma na alma. Oh, glórias a Deus. A Bíblia diz que excede todo o entendimento. Quem pode entender? Alguém passando lutas, muitas dificuldades mesmo, e com paz. Meu Deus, é incompreensível aos olhos humanos, pela ótica natural. Mas a Bíblia diz aqui, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. A paz de Deus que muitos crentes não têm paz. Pessoas super, hiper, ultra ansiosas. Pessoas que não têm sossego nenhum na alma. Parece um liquidificador lá dentro. É uma agonia, uma coisa interior, é uma agitação permanente. E Deus quer que nós, que servimos a Ele, tenhamos a paz dEle. Não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que vem através do seu dinheiro no dia que você recebe por mês, que você fica aquela alegria porque recebeu dinheiro. Não é esta paz. Não é esta paz decorrente de uma família unida, de um emprego bom, de uma viagem que a pessoa faz. Não é esta paz aí, não. É a paz em meio à guerra, em meio a batalhas, a problemas, às vezes, insolucionáveis. É dessa paz aqui que o Senhor está falando. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ninguém consegue entender. Essa paz em meio a lutas terríveis, tenebrosas. A pessoa tem paz porque Deus está no comando de tudo ali. E Deus habita nela, na pessoa do seu Espírito Santo.
Porque entenda, o que você não pode resolver, que é impossível, se você se desesperar, você vai acarretar problemas de saúde para a sua vida, vai ser mais problemas ainda. Então é melhor entregar a Deus, suplicar a Ele o socorro, ter momentos para passar com Ele, para que essa paz, que excede todo entendimento, esteja dentro daquele que serve a Deus. Porque, na verdade, é o que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a mesma paz aqui de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá vendo? Guardará os vossos corações de tudo de ruim. Essa paz vai guardar o seu coração e vai guardar também os seus sentimentos, para que não venha nada de ruim, não venha nada que te contamine, não venha nada que faça piorar a situação, aquela situação. Por isso que a paz é como se você tem controle ali, você está com controle, porque na verdade Deus está na frente de tudo. Se a pessoa não pode resolver a situação, o que nós vamos fazer quando temos uma situação a qual não podemos solucionar? O que vamos fazer? Só podemos recorrer a Deus para Ele nos dar direção, para Ele nos socorrer em tempo oportuno. É assim que Ele faz, sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, essa paz é de fundamental importância. Se você ou alguém que você conhece, que serve a Deus, ou até que não serve ainda, mas que não tem paz, ore por esta pessoa. Peça a Deus que derrame sobre ela paz que excede todo entendimento, para ela passar por aquele vale, tendo a paz no coração, a paz que vem do alto, que não vem através de nada terreno, não vem. Quantas pessoas têm tantas riquezas e não têm paz? Nós podemos ver pelo noticiário. Quantas pessoas não têm sossego na alma? São pessoas famosas, ricas, lindas. Aparentemente, quando você olha, tem tudo a pessoa. Mas a paz de Deus, que é o principal, não tem. Aí tenta suprir esse buraco aí com coisas, com adeptos, com fãs. Não adianta. Só Deus preenche as lacunas. Só Ele. E até a pessoa descobrir isso, ela já padeceu muito. Muitas até não resistem. Tiram até a própria vida. Porque lhes falta a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz de Deus. Por isso que nós, que somos servos de Deus, nós não podemos viver uma vida egoísta de forma alguma. Nós temos que pedir por muitas pessoas, que muitas vezes muitas pessoas, servos de Deus, olham para essas pessoas influentes e no coração até que desejariam ser iguais àquela pessoa. E elas nem imaginam o que aquela pessoa passa no seu interior e não diz nada. E aparece rindo, brincando, mas dentro ali está em polvorosa, está em desespero.
Porque falta essa paz aqui que Deus, Ele quer que tenhamos, porque está disponível para nós. Está disponível para a humanidade, para quem quiser. Mas nós que servimos a Deus, que somos cristãos, nós conhecemos um pouco a palavra de Deus. E muitos que estão aí no mundo não conhecem, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus, levante aqueles que servem a Deus genuinamente para clamar muito, por essas pessoas que precisam de paz interior. E se você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo esta palavra que vem da parte de Deus, você não tem paz, em nome de Jesus, você tem a fonte de paz que habita em você. Você vai recorrer a esta fonte, que é o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Você vai pedir a Ele essa paz. Está disponível. Só depende de mim e de você. Agora não é pedir só um dia e já recebi tudo, já estou bem. Não, nós temos que fazer petições constantes a Deus, tanto quanto glorificarmos o nome dEle, sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esta paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas, em todos os momentos. Que nós enfrentamos situações difíceis, mas o Senhor resolve todas. O Senhor, Ele tem todo o poder para resolver todas as nossas situações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nunca vem nada para alguém que a pessoa não aguente, não suporte. A pessoa suporta, agora só que tem um momento que ela começa a gritar, começa a suplicar, começa a clamar, começa a rogar. Porque ela diz, Senhor, não aguento mais, eu quero que esse quadro mude. E Ele opera a mudança. Seja o que for que esteja tirando a sua paz, a paz de Deus, seja o que for que esteja tirando, apresente a Deus. Faça uma petição a Ele, com orações e súplicas, com ação de graças, nunca se esquecendo de agradecer a Ele por todos os seus benefícios. O maior de todos é a presença dEle dentro de nós. Louvado seja Deus. E aqui, que eu acho lindo esse versículo 8, é lindo demais, é forte demais. É uma palavra, eu diria até uma palavra dura, porque mexe com o nosso interior. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meu Deus! Vamos por partes, porque o padrão de Deus é alto. Deus é um Deus que Ele exige de mim e de você uma vida na presença dEle, já que nós dizemos por livre e espontânea vontade que somos servos dEle. Já que nós dizemos isso, já que nós proclamamos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, temos que estar debaixo da mão de Deus, debaixo da palavra de Deus, de tudo que está aqui escrito, esse manual, esse manancial de águas vivas. Então, tudo que é verdadeiro,
tudo que é real, tudo que não é fictício, tudo que não é enganoso. Então, quando a gente pensa em verdadeiro, vem de verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Nada de mentira, nada de engano, nada que seja fantasia desse mundo enganoso. Tudo que é honesto, tudo que é ético, que é decente, que é puro, tudo que é honesto, glórias ao nome santo do Senhor, tudo que é digno, nisso pensemos. Olha o crivo de Deus. Tudo que é honesto, nisso pensai. Louvado seja Deus para sempre. Tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que é íntegro, tudo que é probo, nisso pensai. Você está entendendo? Quer dizer o quê? Tudo que é injusto, nós não devemos alimentar dentro de nós. Tudo que não é íntegro, não podemos preservar em nós. Temos que despedir da nossa vida todo esse mal. Tudo que é puro, sem mistura, sem sujeira. Glórias a Jesus. Tudo que é puro. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei que há muitas pessoas corrompidas dentro da Igreja de Deus. E o Espírito Santo me tocava muito sobre uma área que eu vou falar aqui. Pessoas que são viciadas em pornografia. O Espírito Santo me falava muito nisso. Então, porque na verdade, todo esse mal começou com pensamentos. Com a pessoa alimentando pensamentos ruins. Se deleitando com aqueles pensamentos ilícitos. Então, a alma dela foi se fortalecendo com aquilo. Até chegou o momento que a pessoa se tornou alguém, uma pessoa viciada em pornografia. Muitos homens e mulheres dentro da Igreja de Deus, muitos estão até no púlpito de Deus. Muitos estão dirigindo louvor, são ministros de louvor. Muitos são pessoas até influentes. Tem esse vício maligno da pornografia. É algo maligno, é algo satânico, é algo que vai levar muita gente à perdição eterna. Porque uma coisa é para quem está no mundo. Quem está no mundo que faz isso, a consciência dessa pessoa mostra a ela que aquilo é errado. Sabia disso? E quando a pessoa está na igreja, além da consciência dela, o Espírito Santo também fala. Mas é como se a pessoa está cauterizada já pelo aquele mal. Ela pensa que não tem nada, que Deus é bom, Deus vai passar a mão pela cabeça. Mas a Bíblia diz, tudo que é puro. Pornografia é uma coisa pura? Essa coisa maléfica é algo puro? É? Tudo que é puro, nisso pensai. Deus terá uma contenda muito grande com muitos que estão dentro das igrejas evangélicas, usando o nome de Deus em vão. São muitos. Muitos estão ali como ovelhas somente, sentados no banco ainda, mas já sabem que aquilo ali está errado. E tem muitos que estão ali ministrando, tanto louvor quanto a palavra de Deus. E fala até bonito.
Chama a atenção das pessoas. É muita podridão que tem. Mas a Bíblia diz, tudo que for puro, nisso pensai. E como é que faz para uma pessoa se sair desse atoleiro que é o vício em pornografia? Ela tem que procurar libertação em Deus. Libertação. Tem muitos homens de Deus que eles indicam a pessoa a procurar um psicólogo. Aí é um fórum de cada um. Cada um vai ver o que deve fazer. Procurar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas, primeiramente, buscar Deus. Sim, e tem mais. Se a pessoa quiser ser liberta. Porque muitas dessas pessoas não querem ser libertas. Elas, né, o vício já dominou-as. Elas se sentem bem praticando aquilo ali. Se sentem bem com esse vício. Já estão bem envolvidas com isto. Então, muitas vezes elas, né, podem até pedir a Deus para libertar elas disso, mas dentro delas, onde Deus vai, elas não querem ser libertas. Elas gostam daquilo ali. Elas se afeiçoaram àquilo. É muito grave, gente. Muito grave. Que todas essas pessoas que fazem isso, que ainda tem chance de salvação, que só Deus sabe de cada um, que busque a libertação enquanto ele pode achar. Enquanto podem achar. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo. Porque a pessoa está no púlpito do Senhor, pregando a palavra dele, com a Bíblia, meu Deus, é muito grave isso. Pregando o nome de Deus. Pregando a santidade de Deus e vivendo nessa lama. Quantos estão louvando a Deus na igreja? Que todo mundo ali, né, fazendo, né, muita gente de palhaço, com a vida totalmente suja, enlameada, mas tem uma voz que Deus deu, linda, e consegue enganar todo mundo ali. Mas ninguém engana todo mundo durante todo o tempo. Deus vai tirar a máscara de muita gente dentro da igreja. Deus quem vai tirar. Não é o homem, não. Deus vai colocar no ventilador toda a podridão desses homens. Homens que eu falo é o ser humano, mulheres também. Pessoas que estão, né, blasfemando contra o santo nome de Deus, usando em vão o nome do Senhor. Então a Bíblia diz, tudo que é puro, se começa a vir uma raiz de impureza, tem que expulsar, faz um jejum, faz logo um jejum, começa a orar, pega a Bíblia, começa a ler, começa a suplicar a Deus, pede oração, alguém que seja de Deus, alguém que você vá se abrir, que a pessoa vá te ajudar, não vá te condenar, nem vá contar um e a outro, mas que a pessoa, ela, né, tenha disposição para te ajudar, para você, né, para a pessoa ser liberta. Aí sim, começa, entendeu? Corta logo o mal pela raiz. Não pode deixar aquilo crescer, porque vai ser destruição aqui na terra e na eternidade. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que é amável, glória a Deus, tudo que é delicado, que é gentil, que é benévolo, nisso pensai. Nada de violência, nada de ira, de raiva, nada de vingança, nada disso. Deixe isso para as pessoas que não conhecem o Senhor, mas que um dia vão conhecê-lo e vão ser libertas também, em nome de Jesus Cristo. Tudo que é de boa fama, tudo que tem uma boa reputação, nisso pensai.
Passei pela Bíblia que você vai ver muita coisa dessa. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Se há alguma virtude, se há alguma excelência moral, espiritual ou social, nisso pensai. Louvado seja Deus. Tudo que seja correto. Se há alguma virtude, há excelência nisso, ótimo, vamos pensar. Muito. Louvado seja Deus para sempre. Se há algum louvor, olha que coisa linda. Se há algum louvor, a celebração a Deus, isso glorifica a Deus, exalta a Deus, enaltece a Deus, homenageia a Deus. Vamos pensar. Agora, tudo que vier à mente, se pararmos e pensarmos, isso exalta o nome do Senhor, isso louva a Deus. Se a nossa consciência, o Espírito Santo habitando em nós, disser não louva, não vamos pensar. Em nome de Jesus, a nossa salvação vale mais do que quaisquer pensamentos enganosos. Glória a Deus. A nossa salvação é tudo. Tudo o que não merecemos, mas Ele nos deu pela sua infinita misericórdia. Vamos escondê-la dentro de nós para não pecarmos contra Deus. Se há algum louvor, nisso pensai. Sempre. Glorifica a Deus, celebra a Deus. Amém. Vamos pensar. É lícito e também convém. Glórias a Jesus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Eita, que autoridade, meu Deus. E o Deus de paz seja convosco. Está vendo o que foi que Paulo disse? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Glórias a Jesus, porque temos exemplos, temos espelhos limpos, nos quais podemos olhar, os quais podemos olhar e dizer, meu Deus, eu quero ser assim. Nunca olhe para os espelhos sujos. Ah, mas eu não faço isso que aquela pessoa faz. Eu só faço isso que é pouquinho, que é besteira, é um pecadinho. Aquela pessoa não que peca muito. Não, não se compare, não se compare com ninguém. Você quer fazer uma comparação? Diga, e o apóstolo Paulo era como? E Pedro era como? Então eu estou precisando melhorar. Sempre a gente tem que olhar um espelho limpo para que a gente diga assim, olha, eu quero ser igual, eu preciso melhorar, meu Deus. Ele vai nos ajudar, sempre Ele vai nos ajudar. Glórias a Jesus. Esta é a mensagem que o Espírito Santo me deu para ministrar, para nos fortalecer, para nos alimentar neste momento. Que Jesus Cristo te guarde, que essa palavra aqui, ela fique impregnada em mim e em você eternamente. Porque através desse vínculo com Deus, podemos ter paz, podemos ter o melhor, que é a salvação eterna, a segurança da salvação eterna. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te ilumine, que Jesus te fortaleça, que Jesus lhe dê livramento, que Jesus te proteja, que Jesus envie para você, sabe o quê? Excelentes notícias, para que Ele coloque nos seus lábios
um cântico novo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.